Fala rapaziada, até o Santana, do China.com, mais um vídeo então aí falando sobre a China. Hoje eu vou falar sobre um tópico bem interessante, que é a questão dos 100 anos do Partido Chinês. Exatamente isso, é um tópico bem complexo na verdade, mas também que tem muita coisa que a gente pode estar compartilhando. E claro, que lembrando que muita coisa que eu vou compartilhar com vocês são experiência própria e coisas que eu vivi nos últimos anos aqui na China. E eu gosto de compartilhar porque acho que é super importante para quem quer saber mais sobre esse grande tópico aí, que é os 100 anos do Partido Chinês. Mas vamos lá então. Fiz algumas anotações aqui no qual eu posso estar falando e explicando, né? Primeiro, o partido ele foi fundado na cidade de Xangai, na região de Xintiandi, que é uma região onde basicamente central da China. Foi fundado por 53 pessoas e hoje ele é considerado o maior partido do mundo pela questão de número de pessoas, né? O líder dele, na verdade, do Partido Comunista foi o Mao Tse-tung, ele que foi um dos fundadores e muito famoso também, principalmente por ser o líder da China durante muitos anos, né? Então, quem sabe um pouco da história do Mao Tse-tung tem seu lado positivo, no qual ele acabou ajudando os chineses a sair da miséria, levando o que eles são hoje, principalmente pela questão do partido e também pelas coisas ruins que ele fez no passado, que muita gente pode falar que foi ruim ou foi boa, mas não sou a pessoa que possa estar falando isso. Mas o Mao Tse-tung foi um dos líderes e fundadores aí do Partido Comunista, né? A mensagem que o Xi Jinping deixou para todo mundo hoje na cerimônia foi que a China não vai mais vai sofrer bullying, na verdade, ou seja, vai ser altamente contra a opinião de pessoas de fora. Digamos que a gente viu bastante gente aí no Brasil comentando informações falando, não, a China fez isso, fez aquilo, e principalmente parte política. Então a China não vai mais aceitar essa questão política, onde vocês acabam falando mal da China. Até o passado ela aceitava de certa forma fechada e falava, não, vamos continuar trabalhando, vamos ajudando a nossa população a crescer aqui, e a gente não vai fazer nada. Mas hoje em dia a China está cada vez mais não aceitando esse tipo de preconceito que acontece dentro dos chineses do país, principalmente pelo lado político. Porque o chinês é aquilo, porque o chinês é isso. Então a mensagem do Xi Jinping falando que não vamos aceitar mais esse bullying, ou seja, não vamos aceitar mais esse preconceito contra a gente, no qual a gente acabava aceitando no passado. Então essa foi a mensagem que ele deu ali, que tá todo mundo comentando, we won't be bullied. E um outro motivo bem importante é a unificação também de Taiwan e Hong Kong, que é o objetivo do chinês, e também eles querem unir Taiwan fazendo parte da China, mas também tem todo esse lado político e todo esse lado que envolve Estados Unidos, China, Taiwan, que eles querem fazer essa junção, né? Taiwanês, pela minha percepção, não quer fazer a junção com a China, e a China diz que Taiwan faz parte, então tem toda essa questão dos dois lados, né? Onde um fala que pertence, o outro fala que não, e também tem os Estados Unidos no meio, fazendo essa parte de, não, pertence a nós, não pertence a nós, e os Estados Unidos meio que fazendo o meio de campo ali, né? Então, os chineses acabaram falando que o objetivo provavelmente do Xi Jinping é fazer a unificação aí de Taiwan, né? Hong Kong hoje está celebrando 24 anos que ele foi libertado de Hong Kong, da Inglaterra, e hoje pertence somente a Hong Kong, e tem esse tratado de 40 anos que provavelmente quando chegar a China vai tomar 100%. Então a China basicamente hoje ela já está dentro de Taiwan, de Hong Kong, mas infelizmente Taiwan ela não entrou ainda, né? Então a China também tem bastante esse problema, principalmente na questão de liberdade de expressão, para estar falando sobre tópicos que não são relacionados dentro do país, de certa forma, liberais. Então tem bastante essa questão. E o Xi Jinping, por ele ser um líder muito poderoso, ele acaba, querendo ou não, influenciando bastante a China, né? A China precisa de alguém forte como o Xi Jinping, e ele então é meio que o centro, assim, né? E o que eles querem mostrar, fora isso, a China também tem bastante problemas, não é só algo positivo. O GDP dela vem crescendo bastante nesses últimos anos, principalmente logo com essa pandemia, acabou ajudando ela, porque muitos países acabaram tendo dificuldade com a produção, e eles acabaram produzindo mais do que eles esperavam. Então o GDP da China esse ano vai crescer, vai bater quase 8,5%, que é algo muito maior do que nos últimos tempos, né? Então a pandemia, querendo ou não, de certa forma, ajudou a China, isso foi um ponto positivo para eles. E também tem toda essa questão de problemas que estão acontecendo no mundo aí, mas é isso. Fora isso, um tópico bem importante aí para falar sobre a China, também é importante lembrar que a China também precisa de outros países, ela não é um self-independent, ou seja, ela não consegue ficar simplesmente só entre ela e produzindo tudo e esquecer o mundo afora. Ela sabe que ela precisa de outros países como a semicondutor, ela precisa de aço que vem do Brasil, de alimentos também que vem de outros países. Então ela não é um país autossustentável, ela precisa de ajuda de outros países para continuar a produção e o comércio interno. Então
essa questão geopolítica, os problemas que tem com outros países, digamos, até alguns meses atrás aconteceu muito essa questão política, principalmente com impostos dos Estados Unidos, que eles acabaram taxando muito mais, então ficou meio que essa guerra entre países, mas é uma guerra mais comercial. Então a China não pode fazer isso, porque ela precisa, de certa forma, muito ajuda de outros países. Então, é interessante, 100 anos de Partido Comunista, realmente é inacreditável. E o mais interessante que eu vejo, assim, uma opinião minha, morando lá todo esse tempo, foi que com o Partido Único, a China só cresce, ela só continua crescendo, porque o sistema é único, não muda. É diferente da gente hoje, que a gente tem um partido a cada 4 anos entra um, ano passado Lula, Bolsonaro e Dilma e tudo mais, então acabava mudando bastante, e o que em 4 anos não é um período suficiente para fazer um crescimento de um determinado país. Então a China, ela consegue não mudar o partido durante muito tempo e acaba fazendo o crescimento, isso, ou seja, espontâneo em larga escala, né? Diferente de outros países que acabam mudando sempre. Claro que eu não estou aqui para dizer que eu sou a favor ao comunismo ou sou a favor ao Partido Comunista, não sou nada disso, mas é importante lembrar que quando a gente está falando de uma projeção em escala, em grande num período muito grande, isso ajuda, querendo ou não, bastante o desenvolvimento do país. Então a gente pode ver que nos últimos anos o GDP da China vinha crescendo aí quase 10% e foi diminuindo um pouco, mas agora com a pandemia acabou aumentando cada vez mais, né? Mas 100 anos é bastante coisa, tem bastante história, então eles estavam se lembrando bastante na China, em quase todas as cidades. E um comentário que eu vi de uma conhecida minha que falou que sorte que eles têm um partido comunista, algumas pessoas defendem, outras não defendem, mas se você parar para observar de certa forma e franca, nos últimos anos o desenvolvimento da China foi muito grande, então hoje eles já são a segunda maior economia do mundo e provavelmente, se continuarem nesse crescimento, vão ser a primeira economia do mundo. E para quem já foi para a China sabe a questão de desenvolvimento de prédio, infraestruturas, negócios, cara, é uma coisa muito incrível que tem que ser observada. E se você já observou, você já foi para a China, você sabe que realmente é algo de tirar o chapéu e impressionante. De um país que estava numa miséria, chegar hoje no número 2 e provavelmente vai chegar no número 1 se continuar com esse crescimento, né? E tudo, querendo ou não, tem 2 fatores bem importantes, que é a economia e outro também a influência desse partido, que é o Partido Comunista. Outro ponto bem importante para a gente, antes deixar de terminar, né? Um ponto bem importante para esse crescimento todo da China não vem somente do partido, mas também vem de uma pessoa que se chama Deng Xiaoping. Foi ele que criou aí, querendo ou não, trouxe a China para o mundo ocidental, né? E então, por que ele fez isso? Ele acabou... O Deng Xiaoping foi um dos líderes aí chinês do Partido Comunista no passado, e ele salvou a China, digamos. No meu ponto de vista, pelo menos, ele é uma pessoa que salvou mais a China, principalmente por ele trazer as fábricas do mundo ocidental pro lado oriental, ou seja, pro lado chinês, né? Então ele abriu as portas e a primeira empresa que veio foi a Coca-Cola, porque até 1978, antes de 1978, a China era completamente fechada, e a partir daí o Deng Xiaoping começou a aceitar algumas empresas trazendo para a China, e a partir daí a China começou com esse crescimento espontâneo que ela é hoje. Então o Deng Xiaoping, querendo ou não, foi um dos caras que realmente conseguiu salvar a China no passado e trazer para ela o que ela é hoje, né? Porque se não tivesse também pensando nos investimentos que vieram de fora, hoje a China não teria produção, não teria tecnologia e não teria todo o desenvolvimento que teve pelas fábricas que vieram do exterior, já que muita tecnologia vieram de fora e acabaram entrando dentro do país e ajudando, querendo ou não, o desenvolvimento interno, principalmente nessa questão de tecnologia e desenvolvimento de novos produtos e tudo mais. Beleza? Acho que é isso. Foi só para falar um comentário aí um pouco sobre esses 100 anos do Partido Comunista. Eu não sou comunista, eu não pertenço ao Partido Comunista, mas com a experiência que eu tive morando lá dentro, eu acho que isso é interessante estar compartilhando. Num lado, uma pessoa que veio de um lado capitalista, ou seja, Brasil, democracia, e vivendo todo esse tempo num país que também, de certa forma, é capitalista, mas ele tem um regime comunista, ou seja, um partido político comunista. Então, acho que eu poderia compartilhar bastante informação com vocês aí falando sobre esses 2 lados. Mas que continue muito tempo, se a China continuar crescendo, não vejo motivo por que fazer uma rebelião, fazer protestos ou e tudo mais contra o partido, já que, meu ponto de vista, ele só tem trazido lados positivos para esse país magnífico que é a China, que eu morei, falo a língua, entendo, gosto da cultura, gosto das pessoas e é isso. Espero que tenham gostado, foi só um vídeo aí falando um pouco sobre essa questão.
política, geopolítica e também de experiência própria. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos e desejo muita sorte aí pro Partido Comunista e para a China, que a China venha crescendo bastante e ajudando, o que vem ajudando não só o Brasil, mas como o mundo, né? Se você parar para pensar também, às vezes você fala, não, tá falando uma questão, o vírus veio da China, acaba mandando mensagens aí no canal falando sobre muita coisa ruim, mas você tem que pensar também que na sua casa ou em tudo que você consome hoje, querendo ou não, tem um pouco de uma produção chinesa dentro aí do seu produto, da sua casa, do seu monitor, do seu microfone, do que você estiver utilizando aí dentro, querendo ou não, vai ter. Então é fácil falar mal, mas utilizar o que vem da origem de outros países. Pode ser que a tecnologia não seja deles, mas a produção sim. Então é super importante estar levando isso em consideração também. Valeu? Acho que é isso, acho que falei demais. Se tiverem qualquer dúvida, não se esqueça de se inscrever no canal, vou ficar super feliz, vou criar cada vez mais conteúdo. Se puderem compartilhar esse vídeo, eu agradeço e muito obrigado. Um abraço a todos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais, fui!